Povo de Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus, uma noite abençoada para todo mundo que está se conectando nessa noite de terça-feira. Eu quero deixar com vocês uma mensagem e vou ter por base o texto que está lá em Joel, capítulo 3, no versículo 10, nos diz assim a palavra de Deus: Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, e digo fraco, eu sou forte. Como passamos pelas lutas? É uma escolha, né? Podemos passar abatidos em ânimo, né? Ou na verdade em desânimo, né? Quando o nosso ânimo é bem baixo. Podemos passar com um parecer ruim, murmurando, lamentando. Podemos passar da pior forma possível, ou podemos passar aperfeiçoando a nossa fé, mudando o nosso entendimento e tendo em Deus a confiança de que vai ter vitória no final. Então, o parecer, ele muda todo o cenário. O texto de Joel 3,10, ele diz o seguinte, né? Forjai espadas das vossas enxadas. Enxada é um instrumento de arar a terra. Como a pá, por exemplo, são instrumentos de terra. São instrumentos para poder você cuidar do campo, para a agricultura. E o texto é uma ordem. O Senhor diz assim, olha, forjai espadas das enxadas. Ou seja, você não tem arma, mas aprenda a fazer armas, aprenda a ter armas. Mesmo não tendo armas, pegue aquilo que você tem, os recursos que você tem, ou seja, a pá, a enxada, né? E faça dela uma espada para a guerra. E o texto ele continua dizendo, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, ou seja, de novo, a mesma situação, pegar instrumento do campo, ferramenta de arar a terra e transformar em arma. Olha, nas provações, Deus faz isso conosco, né? Quando a gente está falando aqui de enxada e de foice, a gente está falando de coisas que preparam o campo. A gente pode trazer profeticamente, espiritualmente falando aqui, que quando nós não conhecíamos ao Senhor, tudo que a gente tinha era argumento humano. Era argumento dessa vida, dessa terra, deste mundo. Por isso são instrumentos do campo. Eram coisas para essa vida, né? O conhecimento, a inteligência, os argumentos, a eloquência, isso tudo são coisas para essa vida. Não serve para vencer batalha espiritual, né? Autoajuda não serve. Positivo e negativo, deixa eu pensar positivo. Isso não serve, isso aí é foice. Isso é enxada, e o Senhor ele manda transformar isso que não tem valor em arma de guerra. Ele fala, forjai das foices e das enxadas, espadas e lanças. E aí o texto ele finaliza dizendo, e diga o fraco, eu sou forte. Eu sempre digo aqui no canal que a fé ela não é só mentalizada, ou seja, pensada, como ela deve ser verbalizada, você tem que falar, né? E ela também deve ser exposta ou evidenciada através das palavras. Então fé é pensamento, fé são palavras e fé são atitudes. Diga o fraco, eu sou forte. Primeiro que o texto ele é realista. E é importante ser realista, porque a fé nossa, a fé do crente, ela não pode ser uma fé ignorante, uma fé ilusória, ilusionista, não. A gente tem que encarar a realidade crendo. É uma fé, Alan, é uma fé pé no chão, então que fé é essa? Não, é uma fé racional, Paulo diz isso, de culto racional. A gente não pode deixar o nosso cérebro de fora do culto, né? da nossa vida com Deus. Diga o fraco. Olha só, o texto é realista, diga o fraco. É um reconhecimento, eu sou fraco. Eu tenho problemas, a minha fé é limitada, as minhas condições são limitadas. Diga o fraco, eu sou forte. Aí sim, olha, diga o fraco, dizer é fé. Alan, por que dizer é fé? Deus ele dá o exemplo de que falar é fé, de que a fé ela deve ser verbalizada. Quando ele cria o mundo, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja separação entre luz e trevas, e houve separação. Ele chama a existência pela palavra. Ele transforma cenários e situações, ele transforma a realidade através do poder da fé verbalizada. Por isso que o texto diz, diga o fraco, eu sou forte. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, diga para ti mesma, para ti mesmo, eu sou forte. A palavra vai dizer lá em Provérbios ou em Eclesiastes, se eu não me engano, que quando nós nos mostramos fracos no dia da nossa angústia, a nossa força é muito pequena. Então, se você achar que realmente você é fraco, que você não tem força, que você não tem condições, e você verbalizar essa fraqueza, isso não é fé, isso é murmuração, que é o oposto da fé. É a irmãzinha do mal da fé.
acabou, você não vai alcançar vitória. Eu sempre digo, e falei esses dias numa mensagem no canal, que a fé, ela é uma moeda do mundo espiritual. Não adianta, é fé. Por isso que algumas pessoas nem conhecem, nem têm uma experiência tão profunda com Deus, mas oram com fé e alcançam. E até dizem, né? Olha, Deus ouve as minhas orações, porque eu creio. E realmente, a fé é a moeda mais poderosa, é a principal, na verdade é a única moeda do mundo espiritual. A fé. É através da fé que nós alcançamos os milagres. Então, é hora de forjar. O texto não diz, o Senhor vai forjar espada das foices, das enxadas. Não. Vai forjar lança das foices e espada das enxadas. Não, o texto diz, forjai. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que somos nós. A decisão da busca, a decisão de crer, de alcançar do Senhor uma bênção, né, de buscar essa bênção, é uma decisão nossa. Forjar é buscar. Agora, tem um detalhe interessante sobre forjar também. A transformação que é feita de instrumento do campo para arma de guerra, ela é feita mediante a ação do fogo. Por isso que é forjar. Você leva para a forja, né? O ferreiro ele fazia isso. Ele pega ali uma enxada, ou pega uma pá, ou o que quer que seja, e ele põe na fornalha. Quando ele põe na fornalha, a ação do fogo, ela transforma o instrumento do campo, ela transforma em arma. É isso que o Senhor faz. Que forma maravilhosa de Deus agir, de Deus mudar cenários e mudar situações. É o que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Ele quer transformar instrumentos do campo, ele quer transformar coisas que são argumentos humanos, pensamentos humanos, coisas da nossa razão, da nossa lógica, uma fé fraca, né? Porque uma coisa é conversão, outra coisa é convencimento. Deus ele quer transformar em uma experiência real com Deus, em uma experiência verdadeira e genuína. É a ação do Espírito Santo quem vai forjar aquilo que é coisa dessa vida, aquilo que são pensamentos dessa vida, que é um cristianismo para essa terra, em algo que vai te preparar, te adestrar para o campo de batalha. Olha, digo fraco, eu sou forte. Digo fraco. Fraco a gente fica. Fraco é o estado normal do ser humano. A fraqueza é por conta do nosso pecado, da nossa condição humana. Mas mesmo fortalecidos pela fé que vem de Deus, em momentos, a nossa fé ela esfria, ela esmorece, ela se enfraquece. E nesse momento, nós nos tornamos fracos. Mas aí, como Paulo disse, né? É quando estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque o Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na fraqueza que Ele nos dá condições para que venhamos a vencer, para que venhamos a pelejar junto com Ele, né? Obviamente, e alcançar as vitórias que tanto desejamos. Tá bom? Que Deus abençoe os irmãos nessa noite de terça-feira, que a bênção seja sobre a vida de cada um de vocês, e já peço que curtam uma vez mais esse vídeo, se inscrevam no canal, e que o Senhor possa lhe dar uma noite, né, de um sono de paz, uma noite de bênçãos. Tá bom, irmãos, irmãs? A paz do Senhor Jesus.